Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Com alegria nós nos reunimos como Igreja do Senhor para prestar culto ao nosso Deus. Nessa data nós o fazemos especialmente porque é o último domingo antes do começo daquele tempo de preparação para a Páscoa, aqueles 40 dias de preparação para a Páscoa, para comemorar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Esse é o último domingo antes desse período de preparação. E nós o comemoramos lembrando da transfiguração do Senhor, aquele momento em que o Senhor Jesus, com seus amigos mais próximos, sobe ao monte e ali é transformado à vista deles. E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso nesta noite. E preparando os nossos corações para iniciarmos o nosso culto, mesmo assentados, nós cantaremos o introito que se encontra na nossa liturgia. Fiquemos de pé, chamada de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é.
e todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Amém. Cantemos o hino número 360 do nosso hinário, Cantai Todos os Povos, Visão de Glória Singular. Oremos. Santo bendito Deus, é com alegria que nós nos reunimos como tua igreja, cheios de louvores ao teu nome, gratos pela tua providência em nossas vidas, gratos pelo teu cuidado, que nós nos reunimos para te adorar, ó Deus. Neste dia em que lembramos da glória de Cristo resplandecendo no monte, diante das figuras de Elias e de Moisés, e na presença dos seus discípulos, nós queremos também, Pai, pelos olhos da fé, contemplar a tua glória e, com base nela, basear as nossas vidas, confiar os nossos destinos nas tuas mãos, ó Deus. Aceita o nosso louvor e adoração, aceita os nossos cânticos e hinos, fala conosco por meio da tua palavra lida e proclamada e alimenta-nos, Pai, pelo sacramento da ceia do Senhor. Seja o teu nome engrandecido por este culto que prestamos ao teu nome nesta noite. Assim oramos por Cristo nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Salmo 50, os versos 7 a 15. Texto que nos convida à contrição nesta noite. Salmo 50 é o salmo apontado pelo lecionário. Nós vamos voltar a ele ainda essa noite. Mas neste momento, o Salmo 50, os versos 7 a 15, assim nos diz: Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos?
Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. Salmo 50 é uma intimação judicial da parte de Deus. No começo do Salmo, que nós vamos ler mais adiante no culto, Deus convoca o seu povo, convoca aqueles que consigo têm uma aliança, e Ele convoca para julgar o seu povo. E aqui Ele faz a acusação. Israel, eu não estou irritado, eu não estou ofendido, não estou enojado do seu sacrifício, porque foi eu que mandei que vocês façam. O sacrifício vocês estão fazendo certinho. O problema é que vocês só estão fazendo isso certinho. Vocês cumprem o ritual e ficam por isso mesmo. O que eu quero de vocês, ó Israel? Eu quero que vocês cumpram os seus votos, eu quero que vocês cumpram aquilo que vocês prometeram quando vocês passaram a participar da minha aliança. Quando vocês, judeus, foram circuncidados e quando vocês, cristãos, foram batizados. Cumpram os seus votos. Vocês que prometeram viver na fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ler as Escrituras e por ela pautar as suas vidas. Cumpram os seus votos para com o Altíssimo. Invoquem-me no dia da angústia, coloquem a sua confiança em mim no dia da angústia. Não coloquem a sua confiança na sua própria força, na sua própria saúde, no seu próprio dinheiro, porque todas essas coisas podem evaporar em um segundo. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós sabemos que temos falhado, somos falhos e temos falhado em cumprir os nossos votos para com o Altíssimo. E neste momento, nós somos convidados, então, a meditar silenciosamente, a examinar o nosso coração, pedindo o socorro do Espírito Santo, a confessar aquilo em que nós temos falhado, em dar nome aos nossos pecados diante de Deus, para que assim recebamos o perdão. Tenhamos então um momento de oração silenciosa. Aqueles que fisicamente puderem, eu convido a que se ajoelhem para esta oração e assim confessemos os nossos pecados a Deus. Santo e bendito Deus, nós confessamos, ó Pai, quanto temos sido falhos em cumprir os nossos votos para contigo. Nós confessamos, ó Deus, que muitas vezes nos apoiamos na nossa própria força, naquilo que nós acreditamos e aquilo que nós achamos que é o correto, em vez de consultar primeiramente a Ti e a Tua Palavra. Confessamos que temos deixado de amar o Senhor acima de todas as coisas, de amar o nosso próximo como nós mesmos. Confessamos, ó Deus, que em ações e em omissões temos falhado, Pai. Tem misericórdia de nós. Deus de misericórdia, em Jesus Cristo o Senhor revela a luz da Tua glória, mas nós nos distraímos correndo atrás dos nossos próprios planos. Confessamos que muitas vezes falamos quando deveríamos estar ouvindo e agimos quando deveríamos estar esperando. Perdoa-nos quando nos deixamos levar por um entusiasmo sem direção. Concede-nos sabedoria para viver na Tua luz e para seguir no caminho de Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Fiquemos de pé. Salmo 50, ainda o verso 23, assim nos diz: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Amados irmãos, Deus nos promete o perdão dos pecados, se os confessarmos confiando nele, para vivermos em novidade de vida. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de vós, perdoe os vossos pecados e vos conserve por sua graça no caminho da vida eterna. Amém. E perdoados por nosso Deus, gozando mais uma vez da alegria da sua salvação, nós podemos
nos consagrar a Ele em louvores. Nós faremos isso cantando o cântico que se encontra na nossa liturgia. Os irmãos podem se sentar. Uma vez mais, oremos. Santo e bendito Deus, louvamos o Teu nome pela salvação que Tu nos dás por meio do Senhor Jesus.
aceita os nossos louvores, aceita a consagração da nossa vida ao Teu serviço e ao Teu louvor. Agora, Pai, em que abriremos a Tua palavra e nela meditaremos, envia o Teu Espírito sobre nós, fala conosco por meio dele, que a leitura da Tua palavra, que a oitiva da Tua palavra seja iluminada por ele, para que nós sejamos edificados, para que a Tua palavra de fato seja a palavra do Senhor para as nossas vidas, firme alicerce no qual podemos edificar-nos. Fala conosco por Cristo nosso Senhor. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, os versos 1 a 12. Segundo Reis, capítulo 2, os versos 1 a 12. Convido a um dos irmãos que sentiu o desejo que nos conduza nessa leitura. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu para Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pede. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. O que vendo Elias clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Salmo 50, agora os versos 1 a 6. Segunda leitura. Salmo 50, de 1 a 6. E eu convido os irmãos à leitura responsiva. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. E intima os céus lá em cima e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça,
porque é o próprio Deus que julga. Amém. Deus nos convoca, e mesmo em pé, cantemos essa convocação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Os versos 3 a 6. 2 Coríntios 4, de 3 a 6. O carta de irmãos que sentiu o desejo de nos conduzir nessa leitura. Segunda Coríntios 4, de 3 a 6. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, o
porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação e conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém. Mais uma vez em pé, nos preparemos para a leitura do Evangelho e do sermão, cantando em número 199, do Cantai Todos os Povos. Nós cantaremos a primeira, a segunda, a primeira, a segunda e a quarta estrofes. Quando lá dos céus descendo para ver Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso em sua vinda vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que molaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, eu por sua imensa graça lá estarei. E mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Não somente nele espero, sim, sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, eu por sua imensa graça lá estarei. Marcos capítulo 9, os versos 2 a 9. Como diz na nossa liturgia: Aleluia! O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória ao Senhor, agora e para sempre. Aleluia. Oramos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! Louvor a ti, ó Cristo. Aleluia. Amém. Sentados.
tablet, vamos com o sermão no notebook mesmo desta vez. Você conhece uma pessoa perdida no espaço? Daquelas que conseguem se perder até na própria cidade? Talvez até no próprio bairro? Ou talvez uma pessoa perdida no tempo? Daquelas que, mesmo com agenda, com despertador, com celular, consegue misturar data, consegue misturar compromisso, consegue misturar horário e vira até lenda no meio da família, no meio dos amigos. Não, o fulano é perdido mesmo. É engraçado, mas se tem gente capaz de se perder assim no tempo e no espaço, tem um aspecto da vida em que todos nós, se deixados por conta própria, vamos nos perder, que é a nossa vida espiritual. Os discípulos precisam de orientação. A passagem do Evangelho que nós lemos marca o meio do caminho na vida de Jesus. Nós chegamos ao meio do Evangelho segundo Marcos. Marcos, o primeiro Evangelho dos que foram escritos, e nele se basearam Mateus e Lucas para escrever os seus. Então, Marcos coloca aqui o meio do Evangelho. Até aqui, Jesus estava andando pela Galileia, estava percorrendo as cidades da Galileia, pregando nas sinagogas, fazendo milagres, expulsando demônios, curando os enfermos e se mostrando como o grande mestre que ele de fato era. Mas até então na Galileia, aquela região onde ele cresceu, onde ele passou a sua infância e a sua juventude. A partir daqui, ele vai para a Judéia, para a região de Jerusalém, e ele vai com o destino certo. Ele vai sabendo que essa mudança vai levá-lo para a cruz. Alguma coisa a respeito disso, Jesus já vinha adiantando para os discípulos. Uma página atrás, no capítulo 8, nós temos aquela enquete que Jesus faz com os 12. Quem que o povo anda dizendo que eu sou? Ah, o Senhor é um dos profetas, é Elias, é João Batista. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro tem aquele insight famoso: o Senhor é o Cristo. Em outros evangelhos, não nesse, nós vemos Jesus dando os parabéns. Parabéns, Pedro. Você é muito feliz, porque você não chegou a essa conclusão sozinho, mas foi Deus quem te revelou. Mas no momento seguinte, quando Jesus começa a falar do seu destino, da sua morte e ressurreição iminentes, o mesmo Pedro chama Jesus de lado e tenta tirá-lo desse foco. Tenha dó, Jesus. Imagina que isso vai te acontecer. E o mesmo Pedro que foi parabenizado por receber o insight ali atrás, toma um vai de retro, Satanás, porque você está pensando de maneira humana e não da maneira de Deus. Dessa inconstância na caminhada da fé, Pedro é o exemplo ambulante. Pedro é o exemplo por excelência. Pedro é o camarada que num instante tem a valentia, a ousadia de querer ir andar com Jesus por sobre as águas, e no momento seguinte ele presta mais atenção no vento, na água batendo e começa a afundar. Pedro é o cara que larga as redes, larga o barco, larga a profissão e vai seguir esse mestre que fala com autoridade, diferente dos escribas. Mas quando parece que as coisas deram errado, apesar dos avisos de Jesus que isso ia acontecer, a primeira coisa que Pedro vai fazer é ir pescar. Pedro é o cara que diz que está pronto para dar a vida por Jesus. E na hora do aperto não nega nenhuma, nem duas, mas 3 vezes. E ainda sai xingando para mostrar que estava falando sério. Pedro é o exemplo extremo. Mas por isso mesmo, Pedro é o representante dos discípulos. Em maior ou menor grau, todo discípulo de Jesus é Pedro. E ele, como os demais, precisava de orientação, ele precisava de uma correção de curso para não se perder com os desafios que estavam por vir. E é por isso que Jesus toma os seus discípulos mais próximos, os 3 que no tempo de Atos seriam chamados de as colunas da igreja, e os leva para um retiro especial. Eles deixam os outros discípulos e vão buscar a Deus em oração no monte. E como Pedro não deixa de ser Pedro, mesmo no meio daquela visão gloriosa que nós acabamos de ouvir, ele continuava com uma língua maior do que a boca e precisou ser corrigido ali mesmo, pelo próprio Pai.
Os discípulos precisavam de orientação, e não apenas eles. Nós precisamos de orientação. Não é apenas Pedro, não são apenas os 12 que são assim desorientados, ora andando para o lado certo, acertando com Jesus, ora errando espetacularmente. Esse é o estado da humanidade. Todos nós temos uma bússola interna do certo e do errado, do conhecimento do bem e do mal, para as coisas eternas, para as coisas do Espírito. Mas por causa do pecado, por causa da nossa separação de Deus lá atrás, essa nossa bússola está completamente desregulada. E uma hora vai apontar para o lado certo e outra vai apontar para o abismo mais próximo. Isso não afeta apenas a nossa espiritualidade, apenas a nossa vida com Deus. Isso acaba refletindo em todos os aspectos da nossa vida. Afinal, é impossível compartimentar a nossa vida. O espiritual, do profissional, do sentimental, das amizades, dos relacionamentos. E o nosso relacionamento com nós mesmos. Essa condição desregulada da nossa bússola tem nome: pecado. Pecado é o fato de nós naturalmente existirmos de maneira separada de Deus. Nem sempre foi assim, mas lá no princípio, aqueles que eram os representantes da humanidade decidiram tentar caminhar com as próprias pernas. Não prestaram atenção naquilo que Deus disse. E as consequências desastrosas disso a gente precisa administrar até hoje. Sofrem com isso não apenas a nossa relação com Deus, mas as nossas amizades, os nossos casamentos, o nosso trabalho e até a nossa saúde. Porque até as doenças e a morte só entraram na equação da vida, só entraram no universo, só entraram na criação como consequência da nossa separação de Deus. Então nós precisamos desesperadamente de orientação. E para resolver isso, Deus aponta aos discípulos o seu Filho. Para orientar Pedro, Tiago e João, Jesus escolhe um lugar especial. E ele faz um retiro numa montanha bem alta. Eles vão buscar Deus em oração para essa nova etapa do ministério, que vai levar não apenas Jesus, mas a todos os discípulos até a cruz. Afinal, Jesus termina o capítulo 8 nos lembrando que quem quiser segui-lo também deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Deixar os seus interesses de lado para buscar em primeiro lugar os interesses de Deus. Então eles vão fazer o seu retiro espiritual numa montanha. E montanha na Bíblia é uma palavra, é um termo, é uma expressão que você precisa sempre grifar, sempre riscar, marcar, circular, colorir. Porque montanha na Bíblia é simbólico, é uma daquelas palavras-chave. Montanha, geralmente na Bíblia, quando aparece, é lugar de encontro com Deus. Moisés teve a visão do arbusto que queimava e não se consumia no Monte Horebe, e recebeu os mandamentos de Deus no Monte Sinai, depois de uma espera de 6 dias. Aliás, volta ali em Marcos 9:2, que a gente acabou de ler, de quanto foi a espera para esse encontro? 6 dias. Então, Marcos está trabalhando simbolicamente com esses encontros de Deus nas montanhas. Esses 6 aqui são simbólicos também. No mesmo Monte Horebe, Elias teve também aquele encontro com Deus, em que Deus falou não no meio do fogo, não no terremoto, não no furacão, mas naquela brisa tranquila e suave. E vários outros exemplos. Lugar alto, lugar montanha, monte é lugar de encontro com Deus. Então Jesus levou os seus 3 discípulos mais próximos ao lugar de encontro com Deus. E o que acontece ali é um mini apocalipse. Essas visões gloriosas de gente transformada, com aparência e trajes radiantes, a presença de Deus simbolizada por uma nuvem, que também é um tema do Êxodo, que aparece volta e meia. Mas também na consagração do templo em Jerusalém, por exemplo, né, a presença de Deus na nuvem ou em fumaça é sempre também outra coisa que a gente precisa grifar, presença de Deus. Mas é desse tipo de coisa, de gente com a roupa brilhando, de aparência transformada, de visões terríveis que deixa a gente morrendo de medo, é disso que a literatura apocalíptica é feita. E ok, no nosso Novo Testamento a gente tem um apocalipse grandão, né, de 22 capítulos,
Mas no Antigo Testamento, em trechos dos profetas, a gente tem outros mini apocalipses, outras visões espetaculares, aterradoras, impressionantes, como essa. Mas fora da nossa Bíblia, circulavam naquele tempo, e antes de Cristo bastante, e depois de Cristo bastante, vários livros desse tipo, desse gênero, literatura apocalíptica, histórias de visões, mas principalmente de grande esperança. Isso fazia o maior sucesso, porque é algo da nossa natureza como criação. Nós somos programados como criação de Deus para esperar isso, para esperar que uma hora Deus vai corrigir tudo que está errado, que Ele vai enxugar toda lágrima de todo o rosto e que não vai haver mais escuridão, não vai haver noite, não vai haver o caos que o mar representa. Enfim, nós somos todos programados para esperar Deus corrigir a criação toda, passar a criação a limpo. Nós somos programados para isso. Paulo, em Romanos 8, 21 e 22, vai dizer: toda a criação geme em dores como de parto, na esperança de que, como os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, não apenas nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, esperamos isso. A criação inteira espera isso. A criação inteira tem essa esperança apocalíptica, essa esperança de que Deus vai passar a criação a limpo e tudo vai ser certo, bonito, prazeroso de novo. E o que nós temos aqui é uma prévia, é um vislumbre, é um trailer daquilo que vai acontecer. Esse vislumbre que os discípulos têm com a visão de Moisés e Elias não é o motivo principal desse encontro. Ao verem Jesus transformado junto com os representantes do Antigo Testamento, ou seja, da lei, Moisés, e dos profetas, Elias, os discípulos entenderam que Jesus não era um mestre como outro qualquer. Eles já tinham uma noção de que Jesus não era um mestre como outro qualquer, mas ali eles tiveram a certeza. Jesus estava ali em pé de igualdade com as maiores figuras do Antigo Testamento. Os dois homens mais santos, mais amigos de Deus que já existiram na cabeça de um judeu, e estava ali Jesus conversando numa boa com eles, em pé de igualdade. Então Pedro, que mesmo com medo não perdia a oportunidade de falar, falou a primeira coisa que veio na cabeça: que legal que estamos aqui! Vamos construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. De onde Pedro tirou essa ideia? Vocês já se perguntaram de onde Pedro tirou? Ele estava ali aterrado, né? Ele estava morrendo de medo, mas ele conseguiu tirar essa ideia do bolso. De onde ele tirou essa ideia? De onde veio esse papo de tendas? Marcos escreve partindo do ponto de vista de um judeu convertido, mas ele tinha um público leitor-alvo, os romanos. Para um judeu, um encontro com Deus valia construir um memorial. Foi assim com Jacó em Betel. Estava ali dormindo, sonhando, deitou, colocou uma pedra de travesseiro e sonhou com uma escada que chegava até no céu, anjos subindo e descendo, aquela coisa toda. Quando ele acordou, que temível é esse lugar! Não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta do céu. Ele pegou aquela pedra que ele dormiu, botou ela de pé, derramou um óleo lá, fez um santuário. Ali ficou Betel, um lugar de encontro com Deus, ficou um memorial ali. Peniel, a mesma coisa, aquele lugar em que ele brigou com o anjo. Depois que ele sacou que o anjo, na verdade, era o anjo do Senhor, não era um homem normal, ele também fez um memorial ali, e se tornou Peniel. E os judeus tinham disso. Um lugar de encontro com Deus dava origem a um memorial, a um santuário, a um lugar de lembrar que Deus se fez presente entre os homens ali. Pedro, como judeu, tinha essa noção. Vários outros lugares se tornaram santuários memoriais também. E outra coisa que o judeu lembra é que quando Moisés teve aquele encontro com Deus no Sinai para receber a lei, Deus mesmo ali mandou que fosse construída uma tenda, o tabernáculo, né? O encontro do Sinai foi a origem da tenda, do tabernáculo. Então Pedro tinha isso, tinha essa noção também. Agora, para um grego, para um romano,
um lugar onde acontece um encontro entre os deuses e os homens também é um lugar que pede a construção de um santuário. E depois, naquele santuário, poderiam ser construídos aqueles templos maravilhosos, aqueles templos gigantescos, que até hoje as ruínas estão por lá, na Grécia e em Roma. Então, um lugar de encontro com Deus pede um memorial, pede que aquele lugar seja lembrado. Então faz sentido que Pedro tenha tido essa ideia. Era a coisa mais reverente a fazer. E ele se sentia honrado, junto com Tiago e João, de ele ser o cara que ia ter a oportunidade de fazer isso. Mas o erro de Pedro, que o pai corrigiu ali na hora, foi colocar Jesus em pé de igualdade com Moisés e Elias. Deus Pai, com a sua intervenção, demonstra que Jesus é aquele profeta prometido em Deuteronômio 18. Aquele profeta que Deus havia de mandar que seria como Moisés, capaz de falar a Deus face a face como um amigo, aquele que o povo de Israel deveria ouvir. O Pai, Deus Pai aponta: este é o meu Filho amado, deem ouvidos a ele. Ele é a esperança apontada por todos os profetas. Para usar uma expressão de Jesus em Lucas, eis aqui quem é maior do que Jonas, eis aqui quem é maior do que os profetas todos. Porque mais do que profeta, este é o meu Filho amado, a ele ouvi, deem ouvidos a ele. Os discípulos precisavam de orientação. A orientação que Deus Pai em pessoa dá é apontar para o seu Filho amado. Ouçam o que ele tem a dizer. Pedro, você que acha que Jesus não tem que passar pela cruz, ouça o que Jesus tem a dizer. Pedro, Tiago e João, não se envergonhem de Jesus e da sua palavra, que é outro tema do final de Marcos 8. Vocês vão precisar tomar a cruz e segui-lo. Ouçam aquilo que Jesus está falando. Não só vocês, todos os discípulos. Discípulos, todos. É importante que Jesus sofra, porque ele está falando isso. Mas ele vai ressuscitar, ele está falando isso, creiam. Ele vai para junto do Pai, creiam. Mas ele vai voltar, creiam. E essa visão gloriosa como Moisés e Elias é só uma prévia. É só um trailer daquilo que nós vamos ver e viver no final, quando Deus passar toda a criação ali. Deus também nos aponta o seu Filho. Os estudiosos que montam o calendário litúrgico, eles estavam pensando em alguma coisa quando eles colocaram os textos de hoje, logo antes de começar a Quaresma, logo antes de começar a preparação para a Páscoa. Porque daqui em diante nós vamos acompanhar o caminho de Cristo até Jerusalém e lembrar o seu caminho até o Calvário e do túmulo até a ressurreição. Esse encontro com Deus preparou Jesus, foi uma preparação para Jesus, mas também para Pedro, Tiago e João. Eles foram preparados para esse caminho. Que nós tenhamos, no encontro com Jesus, força e segurança para fazer esse mesmo caminho. Tomar a nossa cruz, crucificando a nossa carne, a nossa vontade, o nosso interesse, para que a vontade de Deus seja aquilo que dirige as nossas vidas. No Evangelho de Marcos, a gente está no meio do caminho. A gente está naquela dobradiça entre o começo e o final. Em Marcos 1:1, o narrador diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois disso, Jesus é chamado de Filho de Deus só 3 vezes no Evangelho. Marcos quis economizar para destacar. Então, esse é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E como ele vai provar que Jesus é o Filho de Deus? Em Marcos 1 ainda, com o Pai chamando Jesus de seu Filho. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria, no seu batismo. Esta aqui é a segunda vez em que Jesus é chamado de Filho de Deus no Evangelho. E agora ele é chamado de Filho de Deus para os discípulos. A terceira e última vez em que Jesus vai ser chamado de Filho de Deus em Marcos, ele não vai ser chamado nem pelo Pai e nem pelos discípulos, mas vai ser um gentio, um não-judeu, quem vai reconhecer isso. O soldado que estava guardando os 3 crucificados ali. Verdadeiramente, esse era Filho de Deus. Que o nosso testemunho de vida, e se necessário o nosso testemunho de morte, também faça as pessoas dizerem: verdadeiramente, esse era Filho de Deus. É interessante que nenhum dos evangelhos menciona o nome do monte em que a transfiguração aconteceu. E eu entendo que isso foi de propósito.
A tradição, e alguns estudiosos vão dizer que foi no Monte Tabor, outros vão dizer que foi no Monte Hermon. Igrejas e mosteiros foram construídos e destruídos nesses montes. E talvez eles não tenham levado a sério aquela correção de Deus, que o importante não era construir tendas ali. Para orientar a inteireza da nossa vida, Deus dá uma orientação. Este é o meu filho amado. Deem ouvidos a ele. E vocês vão desfrutar de paz gloriosa com ele e com todos os que andaram comigo. Oremos. Senhor Deus, que na transfiguração do teu Filho confirmaste os mistérios da fé, no testemunho de Moisés e de Elias, e que na voz vinda da nuvem prenunciaste a nossa adoção como filhos teus. Faze-nos com Cristo herdeiros da tua glória e concede-nos gozar da sua plenitude. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Fiquemos de pé. Nós somos chamados a, em resposta à palavra do Senhor, confessar a nossa fé nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todas as eras. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, os homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está assentado à direita do Pai. De novo advir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino jamais será fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Sentados, temos um momento agora de oração de intercessão e também de ação de graças. Como motivo de intercessão, a gente recebeu da nossa igreja mãe em Araraquara pedido de oração pelo irmão Joaquim. O irmão Joaquim já é bastante idoso, diabético. A última vez que eu encontrei com ele, ele já quase não enxergava, e ele teve um acidente com um elevador na casa dele. Então ele teve uma fratura, familiares dele que estavam juntos ali no elevador também se machucaram. Ele já está fora de perigo, mas o médico resolveu conservá-lo na UTI por causa das comorbidades dele. Está evoluindo devagarinho. Então, lembrar do nosso irmão, seu Joaquim. Temos a Cris, que não está boazinha de saúde, vamos orar por ela também. Temos o nosso irmão Wilson também, lembrar de orar pela sua saúde, pelo seu tratamento. Temos outros motivos de intercessão. Ação de graças. Oremos. Bondoso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, confiados, Pai, de que muito vale pela sua eficácia a súplica do justo, não que nós sejamos justos por nós mesmos, mas confiamos nos méritos, nos feitos do Senhor Jesus, e por meio dele, Pai, queremos colocar diante de Ti esses nossos irmãos que nós mencionamos, seu Joaquim, Wilson, também a Cris, para que o Senhor os visite na sua enfermidade, para que o Senhor
os conforte, os console, os tranquilize e também lhes traga a cura, ó Deus. Nós rogamos, cremos, confiamos que está dentro do teu poder conceder a vida e livrar da morte, que o Senhor não se agrada com a morte de ninguém. Então cremos, ó Deus, e esperamos em Ti que os nossos irmãos sejam livres do mal e possam render graças a Ti pela cura que vem do Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, com relação, ó Pai, a essa pandemia que nos tem assolado já há tanto tempo, já há quase um ano tem nos assolado aqui de perto no Brasil, e queremos rogar, ó Deus, que o Senhor apresse os meios para que todos sejam logo vacinados, para que nós já não nos preocupemos mais com essa doença como temos tido de nos preocupar, ó Deus. Que as vidas possam tornar a seguir, que os comerciantes possam voltar a circular as suas mercadorias, que a vida torne a seguir o seu curso, ó Pai. Tu nos instruis a orar pela paz e pela prosperidade da cidade, é isso que nós estamos fazendo, ó Deus. Tem misericórdia de nós, dirige os nossos governantes, ó Deus, às decisões que são as tuas, aquilo que o Senhor quer que seja feito, não interesses A ou B, mas que a tua vontade prevaleça sobre todos, ó Deus. Faz raiar, ó Deus, a tua justiça, o teu reino sobre todas as nações, especialmente na nossa terra, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Assim oramos confiados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós nos preparamos agora para participar da ceia do Senhor, o sacramento do pão e do vinho, que se fazem para nós comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então eu convido a todos que fiquemos de pé para que façamos a oração introdutória da nossa liturgia. O Senhor esteja convosco. Seja também contigo. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus, Pois fazê-lo é digno e justo. é verdadeiramente digno, justo e o nosso mais honroso dever, rendermos-te graças e louvores, ó Deus eterno, nosso Criador. Tu trouxeste luz às trevas, formaste o sol para iluminar o dia, a lua e as estrelas para luzeiros da noite. A tua glória ofusca os olhos do nosso pecado, e o teu fulgor aquece os nossos corações endurecidos. Tu nos guias pela luz da tua verdade ao caminho da justiça e da paz. Por isso unimos nossas vozes aos coros celestiais, que não cessam de louvar teu nome cantando eternamente. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus temido, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo és tu, ó Deus de majestade, e bendito é Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Naquele monte solitário, o seu corpo humano foi transfigurado pelo teu divino esplendor. Na sua face, vislumbramos a tua glória. Na sua vida, vemos o teu amor. Pois nele a tua imagem não foi distorcida pelo pecado, e nem o fardo da dor e do sofrimento humano puderam apagar nele o reflexo da tua santidade. Em sua morte, o mundo esteve em trevas, mas a luz da sua vida não pôde ser apagada. Ele ressuscitou do seu túmulo como o sol nascente, com poder deslumbrante e radiante paz. Graças te damos porque antes de se entregar por nós, o Senhor instituiu para nós e para nosso bem este sacramento do pão e do vinho, em memória do seu sacrifício, o qual agora obedientes nos achegamos à tua mesa para celebrar. Cumpre, portanto, ó Deus, a tua bendita palavra,
envia sobre nós o teu Santo Espírito, sobre nós e sobre essas tuas dádivas do pão e do vinho, para que sejam para nós outros a comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o Senhor também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pois nisso consiste o mistério da fé e o motivo da nossa viva esperança. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. E confiados nesta fé, oramos como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está no corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança, no meu sangue, beber de todos. Fazer isto em memória de mim. Está no corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança, no meu sangue, beber de todos. Fazer isto em memória de mim. O corpo de Cristo, partido por vós, os confirme e fortaleça em tudo bem. Comei em memória de ver Cristo morrido por vós e sejam agradecidos. O sangue de Cristo, vertido por vós, os confirme e fortaleça em tudo bem. Bebei em memória de ver Cristo morrido por vós e sejam agradecidos. Oremos. Santo Deus, cuja glória nós vemos na face de Jesus, concede que nós que participamos da sua mesa, reflitamos sua vida em palavra e ação, de modo que o mundo todo conheça o seu poder de transformar e salvar. Assim pedimos pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós nos despedimos da casa do Senhor, nos despedimos deste momento de culto, nos preparando os nossos corações para esse momento que é de preparação para a celebração da Páscoa. Nós, como protestantes, não somos obrigados a medidas legalistas, né, que outras tradições têm, de forçar jejum disso, jejum daquilo outro, mas é uma prática que pertence sim à nossa tradição. É bom, é útil para o nosso espírito, para a nossa comunhão com Deus, a prática do jejum. E esse tempo de preparação para a Páscoa é um tempo propício para nós termos dias de jejum, dias de oração em especial, para que nós estejamos mais perto, né? Para que nós nos consagremos com mais afinco e vigor ao serviço do Senhor. Não que seja só nesse momento, né? Só na quaresma que você tem que ser crente. Não, o ano inteiro. Mas esse é um momento especial de proclamar arrependimento, de proclamar contrição. Porque é por causa do nosso pecado que Jesus sofreu na cruz e nós estamos prestes a lembrar disso. Então, preparando os nossos corações para esse tempo de quaresma, nós vamos cantar o hino número 245, Mais de Cristo. Eu quero ser, pois com ele é vida.
Que Cristo Jesus, esplendor do Pai e expressa imagem do seu ser, os atraia a si de modo que todos vocês vivam e partilhem da sua glória. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, vamos em paz, que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor seja sempre convosco. Amém. Paz.